O Cavaleiro dos Sete Reinos chegou ao final da sua primeira temporada e pra mim é uma das melhores coisas já feitas no universo das Crônicas de Gelo e Fogo, sem dúvida nenhuma. Eu me senti de volta aos melhores momentos de Game of Thrones. Impressionante como uma série tão simples pode ser tão boa. Eu passei o último ano inteiro falando que, cara, esperem muito de Cavaleiro dos Sete Reinos, é uma história muito boa, mas pra quem não leu o livro talvez isso não faça tanto sentido. Mas eu tenho certeza que quem assistiu passou a concordar comigo. Diferente de GOT, diferente de House of the Dragon, Cavaleiro dos Sete Reinos é uma série simples sobre esses dois personagens que são geniais e que são muito importantes para a história de Westeros também, principalmente no futuro. E é essa história simples sobre como um menino da Baixada das Pulgas consegue se transformar num dos maiores cavaleiros dos Sete Reinos. É uma história sobre honra, é uma história sobre aonde se encontra a honra, aonde você deve procurar toda essa honra que todos os nobres e cavaleiros deveriam ter, que na maioria das vezes fica um pouco difícil de encontrar. Para mim tem pelo menos 3 fatores que fazem essa série ser tão boa quanto ela foi. Eu vou comentar um pouquinho sobre cada um deles nesse vídeo, mas principalmente o fator que me faz não gostar da série: ela é muito curta. Eu passaria pelo menos uns 15, 20 episódios assistindo aqueles dois, sem sombra de dúvida. I will take the Duncan side. Fala, mestres, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Danilo e hoje nós vamos falar sobre o Cavaleiro dos Sete Reinos, essa primeira temporada que acabou de chegar ao fim lá na HBO. Eu quero fazer a minha análise e comentar um pouquinho do porquê eu acho que essa série foi tão boa, os fatores que fazem ela ser tão boa. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Na minha visão, a série ser tão boa tem alguns fatores, como eu comentei, mas o principal deles é essa adaptação literária do universo do George R. R. Martin. E ele é muito importante para costurar tudo isso, né? Então, quando a gente fala dessa adaptação literária, talvez o ponto principal aqui seja o Martin. Para falar sobre isso, eu vou voltar para Game of Thrones. As primeiras 5 temporadas de Game of Thrones são incríveis, como todo mundo sabe. Tem cenas geniais, como a Batalha da Baía da Água Negra, como a morte do Eddard Stark, por exemplo, o Casamento Vermelho, momentos impactantes. Mas pra mim, o que transforma Game of Thrones, o que sobe Game of Thrones de nível, são os roteiros, são as conversas, são os momentos mais simples. Cenas como o Ned Stark contando pra Cersei que descobriu sobre os bastardos, cenas, por exemplo, como o julgamento do Tyrion na 4ª temporada, ou aquela cena da Cersei falando para o Mindinho sobre o que é poder, que é, assim, absoluto cinema, é incrível aquela cena, e o roteiro de Game of Thrones sempre foi muito bom. Aí me vem a pergunta: por que que as 5 primeiras temporadas de Game of Thrones são tão boas e por que que as outras perdem muito dessa qualidade? E por que, por exemplo, House of the Dragon, que é uma boa série, não consegue ter esse impacto que as 5 primeiras temporadas de Game of Thrones tiveram e que Cavaleiro dos Sete Reinos agora também teve? E a resposta pra mim ela é bem simples: George Martin. As 5 primeiras temporadas de Game of Thrones quase que saem sozinhas dos livros. Tem cenas inteiras do livro feitas na tela. É impressionante, diálogos completos, tirados do livro e levados pra série. E diversas outras cenas que a produção conseguia pegar, condensar tudo que o Martin falou no livro e colocar aquilo de forma muito clara. E eu vou usar 2 cenas, uma de Game of Thrones e uma de Cavaleiro dos Sete Reinos, pra gente entender mais ou menos isso. A chegada do Robert Baratheon em Winterfell, na primeira temporada, e o julgamento do Sete, que acontece aqui em Cavaleiro dos Sete Reinos. O julgamento do Sete é perfeito, é uma cena maravilhosa. A gente tem a famosa frase que todo mundo começou a falar agora, depois desse episódio, que é o Dunk dizendo que o Aerion venceria o Sir Duncan o Alto, mas jamais venceria o Dunk da Baixada das Pulgas. E essa frase tem tantas camadas, né? Porque o Dunk é esse cara que lutou a vida inteira, o Dunk é esse cara que passou pelo pior que a vida pode entregar para um ser humano. Ele teve que lutar todos os dias para chegar vivo até aquele momento, velho. Cara, é impressionante como que a série conseguiu transmitir todo esse peso dessa cena em apenas ele levantando e voltando, e levando o Aerion pra lama, levando pra uma luta que ele sabia que ele ia ganhar. Essa cena é maravilhosa, é uma das melhores coisas que eu já vi nos últimos anos nas séries. Você acha mesmo que um príncipezinho mimado ia matar esse cara que passou a vida inteira lutando pela sua própria vida? E sem dizer uma frase, sem falar nada, apenas com o get up do Sir Arlan, apenas com o Egg desesperado ali para que ele levantasse, ele levantando, o povo gritando para ele se levantar, ele levando o Aerion pra lama e fazendo com que ele tire a sua acusação. É absurdo o que é feito aqui e consegue extrair exatamente o que estava no livro sem falar uma palavra. A mesma coisa acontece na chegada do Robert Baratheon
em Winterfell. Porque naquela cena, se eu não me engano, é o Ned Stark que narra aquela cena toda, a gente tem ali várias pessoas olhando para a comitiva chegando e pensando diversas coisas sobre aquela comitiva, pensando diversas coisas sobre o medo do que pode vir a acontecer, e a série consegue fazer isso. Ela pega tudo que o Martin escreveu no livro, que é muito mais fácil num livro, porque você descreve o que as pessoas estão pensando, colocou na tela sem precisar falar nada. Aqueles segundos dele chegando até ele cumprimentar o Robert, a gente entende o que cada personagem tá sentindo, o que cada personagem tá pensando. Cara, isso é muito difícil de fazer. Mas quando você tem uma boa base, uma boa história e faz uma adaptação muito bem feita, você consegue. Ou seja, as histórias do George R. R. Martin praticamente foram feitas para ser filmadas. Elas estão prontas. E aí, quando um diretor, quando um produtor é esperto, ele pega aquilo, condensa, faz pequenas adaptações e transpõe para tela. Faz coisas incríveis, como as 5 primeiras temporadas de Game of Thrones e agora como Cavaleiro dos Sete Reinos. Mas aí você me pergunta, House of Dragon também não é baseada em um livro do Martin? E sim. É baseada nesse livro aqui, o Fogo e Sangue. Porém, Fogo e Sangue não é um romance. Ele não é um livro que conta uma história, ele é um livro de história. Então aqui nós temos mestres das épocas de cada um dos reis descrevendo o que aconteceu em Westeros. Então aqui nós não temos uma história sendo contada, nós temos a história sendo contada por historiadores. Então não tem diálogos complexos, não tem toda essa descrição do que cada um sentia. É apenas um livro de história, tornando muito mais difícil pegar isso daqui e transpor pra tela. House of the Dragon é muito boa, eu adoro, e esse livro vale muito pena, é um dos melhores livros de Game of Thrones porque conta toda essa história, mas não tem o dedo do Martin ali construindo um roteiro, construindo aquela história, e eu acho que isso sim pesa muito lá no final. E voltando para Cavaleiro dos Sete Reinos, ela entrega um roteiro primoroso, completamente baseado nos livros, a mensagem do livro tá ali muito clara, e principalmente o segundo ponto que faz essa série ser tão boa é o roteiro e os seus personagens. O roteiro e esse elenco faz a série subir de nível, né? A gente tá falando de uma das melhores duplas que o Westeros já viu. Peter Clefairy e o Dexter Soul fazem personagens incríveis e entregam ali o Dunk e o Egg perfeitos. É impressionante como que quando você lê o livro você imagina os dois e vê eles na tela, é muito do que todo mundo imaginou. Mas não só eles, né? O Lionel é maravilhoso, é um personagem incrível. O Baelor mostra toda aquela imponência de um cara que era considerado que poderia ser o melhor rei de Westeros. E o Sam Spruill dá um show nesse último episódio como Maker. A dor que ele tá sentindo, o medo que ele tá sentindo, porque agora ele será o rei. É impressionante como isso é tão bem feito lá na série. Aliado isso a uma história muito bem construída, que tem pontos que vão se amarrando desde o início, e olha que interessante, a luta do Dunk contra o Aéreo não tem só essa camada da frase. No segundo episódio, o Dunk tá falando sobre o Sir Arlan. Ele tá descrevendo o Sir Arlan nas batalhas, e ele diz que ele não era um grande guerreiro, mas que ele conseguia apanhar e continuar de pé. Foi assim que o Dunk aprendeu a ser um cavaleiro. Não como os outros, cheios de firulas, cheios de armaduras maravilhosas e brilhantes. Ele aprendeu que um cavaleiro defende as pessoas. Ele aprendeu que um cavaleiro defende os inocentes. E ele, principalmente, aprendeu que um cavaleiro não cai, não desiste, segue lutando até o fim, até os últimos segundos. Essa descrição dele do Sir Arlan casa perfeito com o momento que é o Sir Arlan que fala pra ele get up, e aí ele levanta. O Egg tá falando com ele, mas é na hora que ele escuta o Sir Arlan que ele consegue levantar. Foi assim que ele aprendeu a ser um cavaleiro. Sir Dunk da Baixada das Pulgas, meus amigos. Que personagem. Que personagem maravilhoso. O Egg é tão bom quanto. Ele faz esse cara meio insolente, que pode ser insolente, porque apesar de estar mentindo, ele sabe do poder que tem, mas que funciona como um professor pro Dunk. O Dunk, ele tem toda essa visão do Sir Arlan, mas o Sir Arlan ensinou muito pouco pra ele. Também porque ele também não sabia, ele entregou o que ele tinha. Mas o Egg pode ser esse cara que é um professor, que ensina a história, que ensina como se portar, mas que também nos mostra a alegria de uma criança ao brincar de lutinha depois de ver uma batalha. É perfeito o que acontece aqui, toda essa construção desse personagem do Aegon é muito boa e eu gosto demais. E de verdade, são tantas camadas sobre esses dois personagens que eu passaria horas aqui falando sobre eles. Mas esse roteiro amarra muito bem e nos entrega uma série que pra mim é perfeita. São 6 episódios perfeitos, amarradinhos, uma história muito bem construída, passa a mensagem que ela quer passar
A não ser que você tenha assistido a série olhando pro celular, você entende exatamente tudo o que tá acontecendo. E como eu falei, o único defeito é ser tão curta. Eu passaria 3, 4, 5 horas assistindo o Egg e o Dunk fritando ovos de pato e conversando sobre a vida e comendo um pão com ovo. Porque é muito bom tudo que é construído ali. Não só as cenas épicas, como a chegada do Baylor ou o julgamento do Seth, não só essas cenas. Tudo na série é muito bom. Cada pontinho, cada momento, cada conversa. Game of Thrones está de volta. Por fim, a história dessa série é muito boa porque ela não é sobre Westeros. Ela não é sobre alguém disputando o Trono de Ferro, apesar de ter muitos impactos, né? O que acontece aqui no torneio de Valfreit muda a história inteira de Westeros, mas ela não é sobre isso. E ela deixa isso claro nos primeiros 20 segundos, e muito mais do que muita gente pensou, que é apenas a série dizendo pra você não levar ela a sério. Não é só isso. É a série dizendo que aonde talvez não deveria ter honra, que ali, em um cara literalmente cagando na sua tela, ali existe honra. E lá aonde deveria existir as armaduras pretas, lindas, reluzentes, nos brasões incríveis, lá talvez não exista tanta honra. A honra existe numa roupa suja, fedendo, que tem que ser lavada num rio, mas não existe nas roupas perfeitas dos Targaryen, ou pelo menos na maioria deles. A honra fugiu tanto desses lugares que a pessoa que é honrada acaba como Baelor Targaryen acaba, né? Acaba morrendo. E se a gente for acreditar no que aquele povo acredita, foram os deuses que decidiram assim. Essa história vai lá no povo, vai lá na ralé de Westeros, coisas que a gente nunca tinha visto antes. O comentário da mulher da estalagem no primeiro episódio é perfeito, porque ela fala: eu nunca vi um torneio mudar o preço da comida. Ou o momento em que o Dunk e a Wraith são roubados lá na Baixada das Pulgas, onde eles escutam que, cara, vocês roubaram de nobres mortos, isso ainda é roubar. E quem rouba da gente? E quem rouba de nós? Isso é a vida. Aceita. Então aqui nós temos uma história que mostra exatamente essas camadas sociais e como as pessoas sofriam e sofrem até hoje por serem pobres, por não terem como viver. E o livro é muito sobre isso, né? O livro mostra sobre isso. Talvez por isso seja tão impactante quando o povo começa a gritar pro Dunk levantar, porque ele representa o povo, ele representa os mais pobres, ele representa aquelas pessoas que nunca tiveram nada, que estão sendo julgadas todos os dias por isso. É essa história sobre esse mundo podre e sujo que não merece o Ser Dunk tão alto, não merece o Dunk da Baixada das Pulgas. O Dunk que no momento mais importante talvez da sua vida ali, quando ele tem que fugir, né, quando ele tá pronto pra fugir com a Wraith, ele lembra de ir lá fazer um carinho num bode que tá ali. Quando ele tá preso, ele lembra de admirar um rato que tá passando. O Dunk que admira os seres menores, os seres mais desprezíveis do mundo, ele consegue ter admiração por esses seres. Cara, o Dunk é um personagem maravilhoso. Que série, meus amigos. Que série sensacional, é isso que eu tenho pra dizer. Cavaleiro dos Sete Reinos é uma das melhores coisas que eu assisti nos últimos tempos. Então é isso, essa foi a minha análise sobre Cavaleiro dos Sete Reinos, uma análise um pouco mais emocional, talvez até do que sobre a tecnicalidade da série, apesar dela ser muito boa, mas uma análise sobre o que eu, como Danilo, que li o livro, que gosta, que é apaixonado por esse universo de Game of Thrones, sentiu ao assistir essa série. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like no vídeo, isso tudo é muito importante, você sabe, ajuda a gente demais. Comenta aqui embaixo, você se impactou tanto com Cavaleiro dos Sete Reinos como eu tô emocionado demais com a série, não deveria estar pensando assim? Tô muito ansioso pelas próximas temporadas. Mas deixando claro, eu também adoro House of the Dragon, a terceira temporada vem aí, eu vou estar aqui falando, vou estar aqui conversando com vocês sobre. Não se esqueça de se inscrever aí no canal. Um abraço pra todos vocês e até a próxima.